Horas 17 minutos, custa ouvir apenas Sofia num poema quando se vai à memória da rádio e se encontra uma conversa tida aos microfones da emissora nacional 10 dias depois do 25 de Abril. Por isso, a partilha de mais um pouco de Sofia de Melbreiner em 1974. A civilização e a cultura dos povos da África é uma cultura que neste instante eu penso que ela é necessária ao homem ocidental. A cultura ocidental está em muitos aspectos gasta e necessitada de um encontro, daquela renovação que é o encontro com o mundo. E há todo um mundo de coisas que nós poderemos ir encontrar na cultura dos povos africanos. Nós, aliás, vemos a que ponto, em muitos aspectos, a arte africana influenciou a cultura moderna e que há muitos pontos em que o intelectual e o artista europeu procura valores que na Europa se perderam, mas que estão intactos e vivos e carregados de uma extraordinária força renovadora na cultura dos povos africanos. Há certos poetas africanos que eu admiro muito, como o Mário Pinto de Andrade, e como aqui, por exemplo, eu tenho aqui um livro, que foi um livro comprado em França, que é o único livro que eu tenho chamado Présence africaine, Revue culturelle du monde noir. É o único livro de poesia africana que eu pude ler ao longo de vários anos. E existem aqui realmente alguns poetas que eu acho extraordinariamente bons poetas, como, por exemplo, o José Craveirinha. É um poeta moçambicano, um poeta verdadeiramente extraordinário, que tem uma força extraordinária e uns poemas que são realmente carregados de uma vitalidade e de um poder de imaginação e de um poder de linguagem verdadeiramente excepcional. Também há uma poetisa que eu acho extraordinariamente boa e que tem poemas lindíssimos, chamada Noémia de Souza. Ela tem aqui um poema que acaba num verso que para mim me lembra esta revolução do 25 de Abril. Ela diz isto: um dia o sol inundará a vida e será como que uma nova infância raiando para todos. Eu acho que um dos grandes problemas do povo português e de todos os povos modernos do mundo ocidental é a alienação cultural. De certa maneira, do ponto de vista de cultura, nós estamos divididos em castas. E nenhuma democracia real é possível enquanto não houver uma plataforma comum de cultura a que todos os homens tenham acesso. Porque a cultura não é só saber, não é erudição, é uma educação do homem para a consciência. E para que uma política democrática seja possível, é preciso começarmos desde já a trabalhar para a desalienação cultural. Essa desalienação cultural é evidentemente que se faz no ensino, mas o ensino em si não chega. Há muitas outras formas em que a desalienação cultural deve ser procurada. Por mim, há um ponto em que eu sempre trabalhei com uma consciência política, que foi no facto de escrever para crianças. Sempre me doeu e me magoou profundamente pensar que havia livros que eu escrevia e artigos que eu escrevia e que se dirigiam e que podiam, de uma forma geral, salvo raras exceções, só podiam ser entendidos por um pequeno número privilegiado de homens que desde a sua infância tinham sido educados para poderem compreender uma cultura muito evoluída. Isto é para um escritor como uma doença, como uma ferida. Um escritor que só pode ser compreendido por algumas pessoas não chega a ser inteiramente um escritor. A arte dos tempos antigos mostra-nos, como por exemplo as catedrais góticas, ou a canção de Rolando,
ou a Ilíada e a Odisseia, que houve uma poesia e uma arte que eram para um país inteiro, para um povo inteiro, e onde um povo inteiro se podia encontrar consigo próprio e se podia reconhecer. De certa forma, era esta a literatura que eu gostaria de escrever, mas que é, no tempo atual, extremamente difícil de escrever. E por isso eu comecei a escrever para crianças, porque a criança ainda não está marcada por nenhuma casta cultural. A mesma história para crianças é entendida exatamente ao mesmo nível pelo filho do campesino, pelo filho do operário ou pelo filho do professor universitário. Há um problema nos livros para crianças que sempre me preocupou muito e que é um problema que dentro de uma organização capitalista eu acho muito difícil de resolver, que é este. O livro para crianças deve ser um livro aberto, que abre o horizonte da criança para uma cultura literária, mas também deve abrir o horizonte da criança para uma cultura plástica. Aliás, as crianças, eu já várias vezes perguntei isso em reuniões com crianças, querem um livro cuja ilustração seja bela. Ora, a ilustração dos livros é muito cara e por isso acontece esta coisa terrível, acontecia no regime em que nós vivemos, é que o livro com ilustrações belas era um livro caro que só podia ser comprado por crianças privilegiadas. Eu não sou um economista e não sei planear as coisas, nem programar os problemas práticos, mas penso que deve ser pensada a maneira de se editarem livros para crianças de forma a que os livros possam ser realmente para todas as crianças de um país. Isto, eu penso que deveria haver uma socialização do livro infantil. Não sei como se poderá fazer, mas isso pode ser estudado. De maneira a que o melhor pintor e o melhor texto produzissem o melhor livro possível, um livro que correspondesse ao mais alto grau de cultura da nossa época e que esse livro fosse dado a todas as crianças dentro de um país. Fosse acessível a todas as crianças dentro de um país, materialmente acessível a todas as crianças de um país. Há um outro aspecto da desalienação cultural que para mim é muito importante, que é a casa. Eu tenho reparado que quando falo com pessoas que têm economicamente uma vida difícil, a primeira reclamação em que todas me falam é a casa. A casa é uma imagem do mundo em que está para o homem. Por maiores e melhores diversões e distrações que se ofereçam ao homem no mundo exterior, o homem que não tem uma casa que é verdadeiramente a sua, é um homem alienado. E não basta que a casa tenha um teto que impede a chuva de entrar, não basta que tenha condições materiais de vida. É necessário que a casa tenha beleza, porque a beleza é necessária ao homem. O homem não tem equilíbrio interior e não tem equilíbrio na sua vida de relação quando é privado da beleza. Desde os tempos mais antigos, desde os caçadores de renas, que nós sabemos que a beleza é uma necessidade do homem. A beleza não é um luxo para estetas privilegiados. Não é um ornamento. A beleza não é para estar nos salões nem nos palácios. A beleza é para estar na rua e na casa de cada um. E esta necessidade da beleza não é cara. Fazer um prédio feio é tão caro como fazer um prédio bonito. O que é necessário é que, justamente nas construções que vão ter rendas mais baratas, que vão ter casas mais económicas, trabalhem os melhores arquitetos. Sofia de Melbrenner, em 1974, a memória da rádio na força das coisas. Vinde no clamor
Recordai Fernando Lopes Graça e José Gomes Ferreira na interpretação do coro Ricercare, a sugestão do concerto proposto pela Antena 2 amanhã às 21 horas na aula magna da Reitoria da Universidade Clássica de Lisboa, e a sugestão também de pensar a música, mudar o mundo. Lopes Graça assumiu com persistência e energia raras não só um projeto de individuação enquanto artista, mas também a defesa de grandes causas. Causas estéticas, causas culturais, causas políticas. Era um homem e um artista de fortes convicções e que as concretizava em ação vivida, em ativismo, em todos esses planos, fosse compondo música, fosse interpretando-a, fosse criando organismos para a realizar e difundir, fosse proferindo conferências e organizando atividades culturais, fosse escrevendo nos jornais, publicando livros, editando e dirigindo periódicos, fazendo traduções, polemizando, fosse intervindo persistentemente na vida política de uma forma mais ou menos organizada. Fernando Lopes Graça militava em todas essas causas que se intrincavam umas nas outras e que, não raro, marcadas pela transgressão, convergiam, afinal, numa estratégia de contra-hegemonia. Eis o que o título Pensar a Música, Mudar o Mundo busca em síntese captar. Quem assina este texto é Mário Vieira de Carvalho. Pensar a Música, Mudar o Mundo traz-nos reflexões, conversas, vida e obra de Fernando Lopes Graça, uma edição do Campo da